Olá, boa noite, bom dia, boa manhã, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, meus amigos, minhas irmãs, do Quai, do Face, do YouTube, de tantos os lugares, né, que nós estivemos. Hoje o nosso estudo, como já está aí no Face, é sobre aquela parábola dos agricultores maus, né? Ou lá no Novo Testamento vamos encontrar os vinheteiros homicidas. Mas aí para não o Facebook não tirar, para o YouTube não banir, né? Para o Quai também não classificar como um nome ruim, nós botamos agricultores maus. Deixem seu triplo C, né? Curte, compartilha, comenta. E bora para o estudo para não nos alongar muito. Esse texto é lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 33 ao 41. Estou lendo aqui o caputador, notebook. Mateus, versículo 21, capítulo 33 e 41. Ele começa assim. Bora lá? Houve ainda outra parábola. E aí Jesus começa a historinha, né? Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, uma sede, né? E construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe, foi viajar, né? E chegando o tempo dos frutos, esse senhor, esse homem, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Depois, continua Jesus, depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E os lavradores fizeram o mesmo. Mataram, açoitaram, judiaram, correram, expulsaram, mas não pagaram. E, por último, o Senhor enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: bom, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, cochicharam, confabularam entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo também e vamos nos apoderar da sua herança. Vamos pegar para nós a sua herança. E, lançando mão dele, ou seja, pegando o filho do homem, o filho do dono da fazenda, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E aí um dos fazendeiros, um dos lavradores, né, dos agricultores, perguntou: e quando, pois, vier o senhor da vinha, o dono da terra, o que fará aqueles lavradores? Disseram eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Aqui termina a parábola, termina a passagem. Agora vamos esmiuçá-la um pouquinho, né? Vamos debatê-la um pouquinho. Pretendo não fazer longo esse vídeo. Quando
Jesus começa aqui, né? Houve ainda outra parábola, houve um homem, pai de família. Quem é esse homem que Jesus está falando? O pai de família, ele está falando de Deus, né? Que plantou uma vinha. A vinha, a terra, né? Os planetas, circundou, ou seja, deu condições para nós habitarmos, né? Colocou água, né? Sol, lua, tudo, o ar, né? Para respirarmos, tudo. As plantações, os animais, deu condições de vida para ser habitado. Né? Arrendou-as, né? Edificou uma torre e arrendou-a aos lavradores. Ela arrendou, ele aluga para nós. E ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, né? Saber como é que estava, como é que já tá, os frutos já estavam maduros, se já dava para colher. Ele quer a parte dele, né? Enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Aqui, gente, Jesus, lembrando, Jesus estava vivo. E quando ele fala do Filho do Homem, ele está falando dele próprio. Porque Jesus sabia, desde o seu nascimento, tudo o que ele deveria fazer e tudo que iria acontecer até o último suspiro dele na terra, né? Que ele está vivo. Os lavradores, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, os agricultores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Quem são os primeiros servos? Os apóstolos não, os profetas, Elias, né? Isaías, porque todos os profetas que vieram antes de Moisés, de Jesus, é o próprio Moisés, pode ver, pode pesquisar e pode ler. Todos tiveram mortes terríveis. Todos foram perseguidos. O que foi apedrejado, Estevão, o menino Estevão, menino porque era jovem, né? 17, 18 anos, 20 anos, menino. O menino Estevão, ele é da leva dos primeiros cristãos. Ou seja, Jesus estava falando de Estevão, sendo que Estevão estava vivo entre Jesus, mas a história que iria acontecer, o apedrejamento, que iriam matar Estevão a pedrada, isso iria se dar alguns anos após o desenlace do corpo de Jesus. A morte, para quem não está entendendo. A morte de Jesus. Jesus estava relatando o futuro. Né? Então, todos os cristãos eram perseguidos. E os lavradores, os agricultores, quem é melhor conceituado, que tem o melhor entendimento para cuidar da terra, para lavrá-la, para adubá-la, para plantá-la, para saber o que fazer, qual semente adequada colocar, do que o agricultor, né? Eles entendem. Não vai nós da cidade, nós não vamos conseguir fazer do mesmo jeitinho que eles. Só que esses agricultores aqui, eles não entenderam a mensagem, eles eram do mal, eles mataram, eles perseguiram, eles expulsaram, né? Feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois, então, passou um tempo, a internet, passou um tempo,
E Deus mandou outro. Mandou, né, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. Quem são esses? Os 12 apóstolos. Moisés, todos os profetas que vieram depois de Moisés, né, as 12 tribos de Israel e coisa nada. Os primeiros cristãos, né, através do Velho Testamento. E todos eram perseguidos. Até hoje nós somos, mas todos eram e foram perseguidos, tiveram mortes terríveis, né? Enforcamento, apedrejamento, tortura, aprisionamento, colocado em masmorra. Não era fácil ser cristão como nós somos hoje, né? E fizeram o mesmo. E por último, né, esse Senhor enviou-lhes o seu próprio Filho. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus, sem falar na terceira pessoa, mas estava falando dele mesmo. Do seu próprio Filho, dizendo. Né? Ou seja, o Deus, né? O Deus falou assim, bom, eu mandei Isaías, mandei o profeta Elias, mandei todos os profetas. Não respeitaram. Não me ouviram. Eu mandei Moisés, o irmão dele, as 12 tribos de Israel, né? Também não ouviram. Os 12 apóstolos não ouviram. Mas o meu filho, não é possível que não vão ouvir o meu filho. Pois eu vou, além de enviar, eu vou colocá-lo na mão deles, o meu filho, à disposição deles. Não é possível. E enviou, né? Meu filho vai lá e resolve essa treta para nós. Aí Jesus foi, o filho foi. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, conversar, este é o herdeiro, vamos matá-lo e assim apoderemos-nos, ou seja, vamos pegar para nós a sua herança. O que Jesus está falando aqui? Está prevendo o futuro dele, né? Que iam matá-lo. E qual a herança que Jesus está falando? Do Evangelho. Jesus previa e previu que iriam deturpá-la, iriam pegar para si os maus, né? Os maus. Eu não estou aqui generalizando. Nunca. Jamais. Jamais. Mas a gente sabe, né? Que no decorrer dos séculos, lá desde a época de Jesus, né? Primeiro mês que Jesus morreu, até hoje, estão sempre modificando as escrituras sagradas ao seu bel prazer, ao seu bel favor, né? Os maus para poder tirar dinheiro, poder enriquecer ilicitamente, poder ter uma vida, né, em abundância, em detrimento do seu irmão, da sua irmã. Então se apoderaram, né? Se apoderaram, que sobem no púlpito, ou faz o vídeo aqui, sobem no púlpito e distorcem o contexto das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Moisés, das orientações, dos conselhos dos profetas e de todos os cristãos que passaram e que ainda estão por aí, em prol de benefício próprio. Que a gente vê o mal fazendo isso. Infelizmente, tristemente. Então se apoderaram, né? Arrastaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Aí disseram eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores
que a seu tempo lhe deem outro. A morte aqui não é como as pessoas pensam, né? Não precisa ter medo, não precisa entrar em pânico. O que é a morte? O que Jesus está tentando falar para aquele povo e para nós? Que teríamos que encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar, nascer, morrer, renascer de novo, né? Até aprendermos a corrigir nossas falhas, a corrigir nossos erros, até aprendermos a cuidar da terra, porque ela é arrendada, né? É um aluguel. Nada aqui é meu. Eu sinto muito dizer isso. Ah, mas eu comprei. Mas você vai levar? Você vai levar seu carro? Você vai levar sua mansão? Você vai levar o $1 bilhão que você tem nas Ilhas Caimã? Você vai levar o seu terno caro? Sua roupa mais bonita? A roupa bonita você pode levar se algum familiar tiver piedade e lembrar de dar. Porque se o familiar quiser botar só um lençol lá, galera, vai, só com o lençol. Então, é tudo um arrendamento. E a morte é isso, é da alma. Deixar morrer o lado mal, o lado que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu sou cruel, que eu quero tirar vantagem do meu irmão, da minha irmã. Esse é o lado que eu tenho que deixar morrer. E por que diz aí, Jesus deixou bem claro aqui, ó, e Deus, ele falou o homem, né? Mas Deus arrendará, ou seja, vai alugar a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe dê os frutos. Qual é os frutos que Deus quer, né? Que o Senhor da terra quer que nós demos? Que nós sejamos pessoas boas, pessoas benevolentes, pessoas amorosas, pessoas coerentes com os ensinamentos dele, com os ensinamentos de Jesus, para poder habitar aqui, poder cuidar, né, verdadeiramente da terra e poder dar os frutos para Deus. E como a maioria de nós, infelizmente, depois de 2000 anos, umas 20 encarnações, não conseguimos aprender a plantar, a adubar, a colher o fruto, que são nossas obras, que são nosso amor, né, nossa caridade de coração, sem esperar nada em troca. Nós estamos sendo convidados. Convidados, né? Na verdade nós somos expulsos mesmo. É que Jesus é amoroso, Deus é amoroso, né? Daí é convida. Ainda tem essa pachorra ainda de convidar ainda, né? De ter todo o amor e carinho de meu amigo. Você teve toda a oportunidade. Nós te demos mais de 2000 anos, toda a paciência do mundo. Colocamos tudo à sua disposição. Você não fez nada. Você só procrastinou. Você só empurrava a barriga. Amanhã eu faço. Quando eu aposentar, eu faço. Quando eu fizer uma plástica, eu gravo um vídeo. Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ajudar as pessoas. E ia empurrando, ia empurrando, ia empurrando. Meu amigo, o planeta, ele já está mudando. Ele não suporta mais, ele não vai suportar mais, ele não vai. A sua energia, sua vibração energética, que você continua no mal, você continua orgulhoso, você continua, né, com todas as pechas contrárias a Deus, né, a lei de Deus, não dá mais.
tem que ir para outro lugar. E aquela profecia, aquela parábola do lavrador mau, que Jesus diz que Deus vai arrendar para outros lavradores, chegou o momento. Chegou o momento. Se nós não mudarmos, se nós não aprendermos a cultivarmos o amor, a paciência, a benevolência, as leis de Deus, as experiências e os exemplos de Jesus. Hoje, nosso lugar é só enquanto estivermos aqui vivos, encarnados. Mas talvez, eu espero que eu esteja errado, mas sei que não. Muitos de nós, inclusive eu, não poderemos voltar. Porque a terra será arrendada, já está sendo, né? Mesmo você que é ateu, mesmo você que acha que eu sou louco, que eu sou maluco, eu nem sei o que eu estou falando, mas eu sei. Mas, digamos que você acha que eu não sei o que estou falando, que eu sou louco, maluco, doidão, né? Analisa. Olha para a criança que está do seu lado agora, seu filho, seu neto, sua neta. Imagine você com a mesma idade dele, 8, 9, 10 anos, ou antes até, 5, 6. Como é que era? Você tinha a mesma inteligência? Você tinha a mesma desenvoltura? A mesma capacidade intelectual e verbal? E verbal? Né? A mesma coração? Não, né? Não, porque em todos os lares, do mais simples, do mais pobre, do mais humilde ao mais abastado, as crianças são diferentes. E é muito comum, eu observo muito, e como eu observo, né? A gente que é quieto tem essa vantagem, por ser quieto a gente consegue observar, né? Nossos olhos andam por tudo, nossos olhos dão um giro de 360 graus. Parece que a cabeça gira tudo. Nós percebemos que, não, que tem crianças que, se nós olharmos assim, não, o pai é inteligente, a mãe é inteligente, é por isso que é inteligente. Mas tem famílias que ninguém é inteligente, ninguém tem o coração puro, né? É uma família mais voltada para o outro lado. E a criança é pura, é inteligente, tem um coração enorme. Dialeto, fala assim, verbalmente, assim, com 7, 8 anos, parece que tem 50 anos de idade. Quem dera eu. Eu não era assim. E eu me acho inteligente. E eu não era assim. Por quê? Já é uma prova para nós que estamos mais atentos, mais observadores. E se você não é, comece a observar. Ah, não tenho filho. Observa os vizinhos, filhos dos vizinhos, filhos dos amigos, amigas, a gente sempre tem, né? O sobrinho, a sobrinha, alguém. E você verá que já está. Lógico, ainda está nascendo os ruizinhos, mal. Sim. Por quê? Porque Deus, Jesus, é tão amoroso que está permitindo que até os cruéis lá do umbral, lá, ainda tem uma última chance. Então eles estão reencarnando, estão nascendo. Então, por isso ainda tem crianças, ainda tem jovens, ainda tem homens adultos, ainda mulheres adultas maus, voltados para os vícios, voltados para tudo que é, né, contrário de Deus. Mas Deus, Jesus permitiu que eles renascessem para dar uma última oportunidade de mudar, de adquirir a passagem para Quiron, para outros planetas. Parece loucura para quem é fora da doutrina espírita e não estuda,
ou só vai no centro e não... Mas, gente, é real. É real. É real. Cada vez mais tem mais confirmação que é real. Por que vocês acham que eu abri os vídeos? Por que vocês acham que eu estou mostrando minha intimidade para vocês? Estou correndo contra o tempo, eu quero comprar passagem. Só que tá difícil. Tá difícil comprar passagem para continuar. Mandei o check-in ali, estão me achando um monte de erro. E eu estou correndo atrás. E o convite é que você também corra atrás. Dá tempo. Dá tempo. É só a partir de hoje não cometer os erros de ontem. Ou os erros de uma hora atrás. Dá para mudar. Quem me conhece, a famosa frase, né? Quem me conhece sabe. Mas quem me conhece, sabe. Eduardo até maio de 2025, o Eduardo. Aquele Eduardo que a encarnação inteira me conheceu, o Brasil inteiro, por causa dos aplicativos, o Brasil inteiro, morreu. Que não existe mais. E se isso aconteceu comigo, nada impede de acontecer com você. Tá? Porque quando a gente lê as histórias da Bíblia, não estou me comparando, mas isso é para todo mundo. Todo mundo tem essa oportunidade. É só querer. É só querer e se dedicar para mudar. Que nem quando a gente vê as histórias da Bíblia, a gente pensa que aconteceu só uma vez na vida. E que nunca mais vai acontecer. Não é verdade. As histórias da Bíblia acontecem todos os dias. Através das gerações, dos séculos, e acontecerá por toda a eternidade. Quando a gente vê a história de Saulo, quando era Saulo, né? Saulo, lá na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele, aquela luz, ele caiu do cavalo, né? O cavalo se assustou, ele caiu, e aí Jesus pergunta, Saulo, por que me persegues? E aí ele fica cego e tal, e daí tem o arrependimento e pá, né? Fica três anos no deserto, trabalhando para sobreviver, né? Então teve que trabalhar como uma pessoa comum, então teve que aprender tudo, né? A fome, as dores, como é que é ser um pobre, como é que é ser uma pessoa rejeitada. Passou por... E quando voltou para a cidade, consciente que ele queria mudar, mudou até o nome justamente para não associarem o Saulo perseguidor, que matava, que judiava, falava mal dos cristãos e papapá. Mudou de nome, mudou. Aí você lê isso na Bíblia e pensa, mas foi só com o Paulo, porque o Paulo, foi só com o Saulo, porque o Saulo estava na missão dele, estava lá Ricardo. E quem impede de que você também não possa mudar? Quem impede? Jesus, Deus, os mentores, amigos espirituais permitiram que acontecesse isso na minha vida para mostrar que qualquer pessoa pode mudar. E se eu mudei, você pode também. E tudo o que eu faço não é nada de extraordinário. Vocês podem fazer também. Vocês podem fazer também. Por que a gente incentiva? Gente, não parem no tempo. Estudem, leiam. Eu não digo só coisa de igreja. Mas é importante porque daí vocês não são enganados. O que a gente vê, o ser humano sendo enganado é porque não leem. Tem a Bíblia por enfeite. Tem a Bíblia para dizer que tem. Eu tenho a Bíblia. Valeu? Muito difícil. Tá vários dias hoje. E aí chega os bonitões, chega as bonitonas, né? A gente vê, né? Cada irmã hoje nas igrejas, né? Com vestido coladinho.
As minhas primas, na época, não usavam isso. Era vestidão comprido, parecia umas velhas. Mas era, né? E elas estavam corretas, era certo. Hoje não, hoje vão, parece que estão indo numa festa, né? Eu fico pensando, coitado dos meninos, dos... Que tentação grande, a tentação está dentro das igrejas. Também que na minha época, minhas primas iam parecer umas velhas. Vestidão largo, né? O máximo que eu conseguia ver era o tornozelo e olha lá isso. Né? Hoje não, hoje eu vou com vestido parece que nos bailes, igual as bundas. O que é isso? É por falta de ler, é por falta de estudar. Se você lê, Jesus mesmo dizia, o conhecimento liberta. E liberta, gente. Com conhecimento, eu não falo só da Bíblia, porque aqui a gente fala da Bíblia, né? Mas procure conhecer tudo. Procure ler tudo, todos os assuntos, ciência, filosofia, religião, cosmos, astrologia, medicina, tudo, psicologia, tudo, procure. Ah, mas eu sou pobre, mas eu só tenho a segunda série, primeiro grau. Ah, eu só sei ler, mas leia. Ah, mas eu estou com 60 anos de idade, para que eu vou fazer a faculdade? Para que eu vou... Faça! Porque se você não pode aplicar agora, que no meu caso, né? Para os homens eu não sou psicólogo, não sou nada, mas eu estudei a mesma coisa que esse, só que eu não tenho, né, diploma. Mas a gente vai preparando o futuro para uma próxima encarnação, né? Aí quando for, o que a gente vê hoje, os filhinhos de papai, as patricias fazendo faculdade, Deus, Jesus, nossos mentores, nos darão essa oportunidade, porque daí nós já estamos com o conhecimento pré-agendado. Nós vamos passar as fases escolares, faculdade, coisa nada, com mais facilidade. Então Deus nos permitirá, na próxima, sermos um engenheiro, sermos psicólogo, advogado, médico, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente quer. Então, quanto mais você estuda, lê, mais você tem ferramentas para melhorar você, melhorar o seu ambiente de trabalho, melhorar o seu ambiente em volta com a sua família, com as pessoas e conversar de igual para igual, apesar da nossa classe social ser mais humilde, com qualquer pessoa. Pode aparecer o advogado, pode aparecer o milionário, pode aparecer qualquer um, pode aparecer o mais humilde. Vamos conversar igual, por quê? Por causa dos conhecimentos. E isso não é privilégio. Não. Deus, Jesus, convida todos para ler, para estudar. Sou filho de uma doméstica. Uma profissão, né, que até hoje ainda é meio, né, tem preconceito, né? As pessoas têm preconceito. Sou filho de uma doméstica. Era para mim estar me contentando em ser um servente de obra, né? Sem estudo, sem analfabeto, né? Mas não aceitei desde criança. Lia livro, ia na biblioteca, que era mais difícil que agora, né? Agora é mais fácil, gente. Agora tem até as IA, né? Para nos ensinar, para nos dar o texto pronto. Aí te diz, pesquisa para mim, onde achar tal coisa, aí vai lá e puf. Mas eu não tenho condições de pagar livro, comprar livro na Amazon, comprar livro em qualquer lugar, Mercado Livre. Tudo bem, mas tem livros de graça. Mas livro científico é muito chato. Lê romances.
Aí, por que nós estamos falando isso? Porque a cobrança que está aqui, ó, que o dono da vinha virá cobrar, já começou, gente. Já começou. E aí? Por que Jesus colocou aqui, ó, lavradores? Por que não disse que o dono da vinha, né, da fazenda, do sítio lá, onde plantava vinho, ia deixar para os advogados? Ia arredar para os psicólogos? Ia arredar para os homens da cidade? Porque lavradores, agricultores, são os melhores capacitados para lidar com a terra. Né? Para adubar, revirar a terra, plantar, adubar, semear, cuidar, colher e arrendamento, né? Arrendamento tem que dar uma porcentagem para o dono. E qual é a porcentagem que nós, os lavradores, gente, somos cristãos, de todos, evangélicos, católicos, espíritas, papapá. Falou de Jesus, nós somos os lavradores. Nós temos essa responsabilidade. O que nós vamos entregar para Deus, para Jesus, quando nós ir embora? E eu sinto muito em dizer, mas um dia nós vamos embora. Eu posso ir embora daqui um pouco, mas que a gente vai embora, a gente vai embora. E aí? O que eu vou estar entregando para Deus? Agora, a última frase. Para saber se eu sou um lavrador bom ou uma lavradora boa, é ver que eu estou seguindo os caminhos de Jesus. Verdadeiramente. Agora, se eu estiver deturpando, surrupiando os ensinamentos de Jesus para proveito meu, aí eu sou lavrador mau. Aí a conversa será mais forte comigo. E é o que está acontecendo. Nós temos notícias, né? E aqui na exclusividade, nós espíritas, é só estudar, ler que a gente tem notícias há séculos, né? Que a cobrança para nós que somos evangélicos, espíritas, católicos, já está acontecendo assim que a gente morre, assim que a gente desencarna. E a maioria que está nos umbrais, purgatório para alguns, inferno para alguns, só muda o nome, né? É um lugar de sofrimento ali, de dor, de coisa, de tristeza, escuridão, lama. É tristeza. A maioria são pessoas, homens, mulheres, letrados, que foram grandes palestrantes, grandes pastores, grandes evangélicos, grandes padres, grandes cristãos. Mas, em algum momento, ou vários momentos, no caso, né, usavam em proveito próprio, deturpavam alguma frase para beneficiar. Por exemplo, quando Jesus fala que João Batista era Elias e o povo não reconheceu, muitos tiram esse contexto para dizer que a reencarnação não existe. Aí quando morre, aí leva um choque. Por quê? Mas eu não morri? Aí enlouquece. Então o sofrimento vai ficar disso. Então, a mensagem de Jesus aqui, dos amigos, quando vocês leem a Bíblia, botem vocês lá no contexto.
porque somos nós, humanidade, as gerações que estão agora, que somos de quem Jesus fala, de quem Jesus cobra, de quem Jesus quer que trabalhe, porque, né, muita gente pensa que é só os 12 apóstolos que Jesus convidou, não. Ali foi o marco. E por que eles pegou com cada personalidade diferente, cada característica diferente, e no meio do povo. Por quê? Porque é nós, né? Nós, seres humanos, cada um tem uma característica, cada um tem um estilo de vida, uma personalidade, né? Mas todos, Deus, Jesus quis mostrar ali, com a escolha dos apóstolos, que todos temos oportunidades e temos de verdadeiramente trabalhar na seara, trabalhar na via dele. Então, os lavradores, os agricultores, somos nós, humanidade, você, qualquer pessoa. Então, nunca esqueça, a mensagem é essa. Nunca esqueça. E Deus já está arrendando para os novos lavradores, que é essas gerações aí dos últimos 70, 80 anos. Quem tem 70, 80 anos. E essa geração de agora, né? Que vão tocar para frente daqui 20, 30 anos, que estão aí. Já está arrendando? E você quer continuar trabalhando na via dele? Ou quer ser despedido? Quer sair da firma? E você quer sair da firma? E eu não quero. Eu quero voltar. Ainda mais sabendo que se deixar eu voltar daqui 100, 200 anos, eu não vou sofrer tanto. Que o mal não vai estar tão grande como está agora. Isso eu sei, porque eu já estou percebendo. Por mais que a televisão, as redes sociais mostre, dá a impressão que está cruel, que está terrível, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. Quem viveu os anos 80, os anos 90 e 60, 40, 35, acho que os de 35 que estão vivos, né, com 90, 95, até 90, sabe, se não tiver preconceito, que era pior. Mas era muito pior, era muito pior. O ser humano, as pessoas, eram mais cruéis. Era mais olho por olho, dente por dente. Os pais eram mais severos. Linha dura, ditadura dentro de casa. Né? Humilhavam mais, mano, as mulheres. As traições eram maiores. Diminuiu muito. Falta muito para melhorarmos? Falta. Não vou ser hipócrita. Mas em comparação a 40 anos atrás, a humanidade no geral, no contexto, evoluiu, melhorou muito. E é por isso que eu tenho convicção, nós, nós temos convicção que daqui a 20 anos já estará bem melhor. E quando eu voltar, se Deus permitir, né? Porque, por enquanto o checklist não está tão fácil. Tem que correr contra o tempo. Né? A juventude faz tanta besteira, né? Que depois tem que estar corrigindo. Mas quando se Deus permitir, Jesus não me convidar para sair do trabalho, né? Não me der a carta de despedida, de renovar o contrato, né? Se Jesus renovar o contrato, espero que renove, finalmente poderei viver num mundo, numa sociedade mais tranquila, onde não haverá tantas provas, tantas expiações. Hoje, o mundo é de provas e expiações. Então, por isso que a gente vê tantas dores, por isso que a gente vê tantas pessoas doentes, por isso que a gente vê tantas brigas, tantas rivalidades, tanta matança,
tanta judiação contra nossas mulheres, nossas crianças, nossos idosos. No mundo de regeneração, que já está se caminhando há mais de 100 anos. Nos últimos 2 anos, eu vou dar um spoiler aqui, que os espíritas, alguns já sabem, mas nem todos. Mas já teve uma mudança energética da Terra. Por isso que você que tem mediunidade, que você que mesmo que nem saiba o que é mediunidade, mas que sempre teve uma vida pautada em Jesus, verdadeiramente, foi uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa dos últimos 2 anos, você sentiu teve épocas que você sentiu um calor enorme, sentiu uma sensação que seu corpo estava tendo uma transformação de dentro para fora, que é o que aconteceu comigo, né? Começou para fora, muitas pessoas pensam que foi da noite por dia. Não, eu sei que não foi da noite por dia. Começou em 2024, 23, 24, transformação de dentro para fora. Que até dor física mesmo, vai dormir, dorme mais, cansaço, porque a sua configuração, o seu sistema biológico está se adaptando à nova terra que Jesus prometeu. As pessoas não percebem, mas nós que temos mediunidade e temos algumas informações, alguns relatos, e comprovações físicas, e estudando, e lendo, e observando, e coisas, já mudou. Agora falta nós, humanas, nós, porque a Terra já fez o papel dela. Nós nos adaptarmos, ou nós mudamos, até o último suspiro, verdadeiramente, ou vamos nos preparar para ficar mais uns 1000 anos tentando abortar aqui. Mas daí vai depender de cada um, né? Ou nossos irmãos capelinos. Tem muitos que ainda não abortaram, mesmo depois de 5000 anos. Então, muito obrigado. Fique com Deus, com Jesus. Até o próximo Evangelho, até o próximo estudo. Recomendação que peguem seu copo com água. Eu já ri. Pegue seu copo com água. Peça para Deus, para Jesus, fluidificar, abençoar seu copo com água, seu recipiente, para que limpe o seu organismo, limpe a sua aura, e nós possamos nos sentir revigorados, revitalizados, fisicamente, moralmente, energeticamente através da água, mas principalmente revitalizados na fé de cada um. Não mude sua fé. Simplesmente siga os preceitos verdadeiros da sua fé. É essa a nossa orientação, é esse o nosso conselho, a nossa proposta. Com o Pai Nosso, agradecemos os irmãos, Jesus, Deus, nossos mentores, mentoras, amigos, amigas espirituais que nos inspiram, que nos ajudam a essa aula, a essa leitura saudável. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Que cada irmão, cada irmã
ao tomar o seu copo com água, se sinta fortalecido, saudável, com a saúde restabelecida, café firme, porque a próxima semana se aproxima e que possamos estar aqui reunidos, seja amanhã, seja no recorrer da semana, ou no momento em que o irmão, que a irmã, puder ficar conosco. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima madrugada. Amém. Curta, comente, compartilhe e bora para mais uma